Saudações a Rim e a todos os Raverim. A bracha do Eterno esteja com todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Vou deixar uma mensagem aqui que muita gente tem se equivocado. É como o irmão estava dizendo, que tem muitos leigos dentro do sistema, muitos leigos se dizendo remanescente, se dizendo servo de Yahushua HaMashiach, entendendo? E muita gente que são servos de Yahushua HaMashiach se dizendo entendidos, mas na verdade estão equivocados acerca tanto da história como concernente a o poder do Eterno e a sua eficácia, entendendo? Pessoas que eram do sistema religioso, que depois veio para Yahushua, passaram a ser remanescentes, passaram a ser dos separados do Eterno, e aí fizeram até chuvar, e por causa disso não crê mais em nada. Não crê nas revelações, não crê nas visões, nas profecias, não crê no falar em línguas, não crê no cumprimento das promessas do Eterno, não crê nas maravilhas, não crê mais nada. Ele só crê que o nome do Eterno é Yahweh, de seu filho Yahushua, e acabou. E o resto, tudo morreu junto com o falso nome, junto com a falsa declaração. Mas a coisa não é bem assim. Entendeu? Porque buscar do Eterno e achar ainda é válido. Entendeu? Não ter sabedoria e pedir ao Eterno, essa sabedoria ainda é válido. Tá entendendo? Prosseguir em conhecer ao Eterno, já que se dizem conhecer Ele, também é válido. Buscar o Shefer Yahweh para ler, também é válido. Então, a galera tem que ficar mais esperta, mais, entendendo? Do mesmo jeito que ainda é válido crescer na bracha e no amar de Yahushua HaMashiach. Entendendo? É válido. Então, só que a galera tá ficando leiga, tá ficando dura, grossa, tá ficando tapada depois que se diz servir a Yahweh, que se diz ter o testemunho de Yahushua HaMashiach. Eu vou ler uma mensagem aqui rapidinho para mostrar uma das ignorâncias dos remanescentes. Está em Maaseh Shilishim, capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do Shamaim um som como de um rua impetuoso e encheu toda a Beit onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles Lashonim, como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começou a falar em outras Lashonim, segundo o poder lhe concedia que falasse. Então, o que ocorre? Todo mundo conhece essa passagem. É a passagem do dia de Pentecostes, que os discípulos estavam ali reunidos naquela casa e, entretanto, se sobrepondo em que outras pessoas estrangeiras também estavam ali, e surgiu um som de repente lá do céu, surgiu um som, entendeu? E esse som parecia um som de uma ventania, não era totalmente uma ventania, mas um som imitando uma ventania, e invadiu aquela Beit, aquela casa onde eles estavam. E aí, daqui a pouco, começou a aparecer aquelas línguas de fogo pousaram na cabeça dos discípulos, e quando aquelas línguas de fogo pousaram na cabeça deles, uma língua como se fosse língua de fogo, entendeu? Apareceu algo como se fosse uma faísca sobre a cabeça daqueles homens.
E eles ficaram cheios do poder do Eterno e começaram a falar nas línguas daquela galera que estavam ali. Tanto que cada um que ali havia, partos, elemitas, mesopotâmios, sírio-fenícios e tal, sireneus, capadócios, tá entendendo? Tinha judaizados, tinha tudo quanto tipo de gente. E cada um deles ouviu, na sua própria língua, os talmidim falar as maravilhas e as grandezas do Gaborá, o Todo-Poderoso, Yahweh, Borei Hashem Enver. E eles ficaram maravilhados, porque eles sabiam que aqueles homens eram Yahudim, mas estavam falando a língua deles estrangeira. E aí, os remanescentes se apegam nisso aqui, ó. E havia um bocado aí chegar nas redes sociais aí dizer que aquela galera foram cheias do Espírito e começaram a falar nas línguas estrangeiras. Começaram a falar nas línguas de outros países. Pronto. Pelo menos esses dois tribufus aí que apareceram nas redes sociais, imitando língua e dizendo que naquela época o Espírito fez com que as pessoas falassem língua de outros países, pelo menos eles foram categóricos e enfáticos em relatar que realmente os apóstolos falaram em outras línguas, porém, não línguas estranhas ou língua dos anjos, como é falado no sistema religioso, mas sim as línguas estrangeiras. Mas tanto esses dois satanases como outros que se dizem remanescentes vêm para as redes sociais e declara que não se fala mais em língua. E alguns ainda dizem que quando estavam no sistema religioso estavam sendo usados pelo diabo para falar língua estranha. Quer dizer, muitos que creem que estava dentro do sistema religioso cheio de satanás. Eu creio que dentro do sistema religioso eu estava cheio do Eterno. Porém, estava tapado e cego. E no tempo certo, quando eu comecei a notar algumas coisas que estavam erradas, passei a buscar o Eterno me esclareceu e hoje eu estou na presença do Eterno e fora do sistema religioso. Mas endemoniado eu não estava não. Mas muitos remanescentes estavam endemoniados. Eles mesmos disseram que quando estavam falando língua, estavam endemoniados. Só que, em rápidas palavras, eu quero declarar que o Eterno, com seu poder, chamado Ruha Hodshua, que vulgarmente e adulteradamente e interpolarmente o sistema chama de Espírito Santo, que é uma mentira deslavada, como todo mundo já sabe, que o Espírito Santo vem do hebraico Ruach HaKodesh, que é o vento do Eterno, o vento de Yahushua, o vento de Yahweh, tá entendendo? Que não tem nada a ver com o batismo, tá entendendo? Do Mikvah, não tem nada a ver com a Tevilá. E o Ruach HaKodesh é o poder, ou cabeça do resplendor da salvação, ou seja, um poder derramado pelo Eterno a todos aqueles que creem em Yahushua HaMashiach e recebeu como um Salvador. Tá entendendo? Então a galera se turba nisso aí. Tá entendendo? Confunde o poder que é derramado sobre o remanescente com a terceira cabeça do mitraísmo, do Deus falso, do Deus do sistema religioso. Na verdade, existe um poder que nos dá a capacidade de falar em línguas, de interpretá-las, de fazer sinais, de discernir espíritos, de profetizar, de pregar a palavra da sabedoria, da ciência e da emuná. Tem, entendendo? Mas a maioria dos remanescentes são ignorantes, grossos, e vêm para as redes sociais falar mal das línguas estranhas, dizendo que é coisa de Satanás. Mas se você for para mais adiante, em Mazé, Xelixim, você vai ver que quando Paulo chega lá em Éfeso, ele pergunta para os talmidins, já recebeste o poder do Eterno? Ele não sabia que tinha esse poder, não. Entendendo? E vocês foram cheios de quê? Nós só conhecemos aí o batismo de João aí. E aí Paulo ora por eles, e eles recebem o poder e começam a falar em línguas.
entendeu? Quando você chega mais na frente do Maasé, no capítulo 10, você vê que o centurião Cornélio, que ele era um gentil, ele adorava a deuses estranhos, mas por causa das suas esmolas e do seu coração bom, ele alcançou a bracha de Yahushua HaMashiach através do envio de Café à sua casa. Quando Café estava falando e pregando o evangelho para ele, o poder do Eterno foi derramado sobre ele, sobre sua família, e todo mundo começou a falar em mistérios, todo mundo começou a falar em línguas. Tá entendendo? Aí você vai mais para frente, aí vem Paulo, Shaul Rachalia, tá entendendo? Conhecido como apóstolo Paulo, falando sobre os dons do Ruha Shua, tá entendendo? E que no fim ele fala sobre a variedade de línguas e a interpretação. Entendendo? Aí a galera faz aquela mistura. Não, porque eles dizem que tem um bocado de línguas estranhas aí, que eles embolam a língua, diz que é a língua dos anjos. Entendendo? Tudo bem. Você vai lá para... Isso é em Coríntios. Quando você vai lá no capítulo 13, é no capítulo 13, que fala, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aí tem um Satanás dele, disse ainda que eu falar. Mas ele disse, ainda que eu falasse, que ele falava. Entendendo? Ele falava a língua dos homens e a língua dos anjos, ou seja, pelo poder do Eterno, ele tanto falava línguas estrangeiras, como ele falava línguas também do céu. Tanto quando ele foi mais para frente, ele falou para os corintianos, os corintianos. Eles falaram assim, ó, quando vos ajuntares, cada um tem salmo, né? Isso tem doutrina, tem revelação, tem língua e interpretação. Ou seja, tem as línguas, tá entendendo? E a interpretação. Aí ele chega mais na frente e fala, segui a caridade e buscaste com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, e sim a Yahweh, porque ninguém entende. Em Erua fala mistérios. Ou seja, se essas línguas que ele está falando aí fosse uma língua estrangeira, ele, provavelmente, os homens iriam entender. Porque lá, no dia de Pentecostes, quando eles começaram a falar línguas estrangeiras, quem estava ali entendeu na sua própria língua, eles falaram do poder de Yahweh. Então, quando o Shaul Rachalia fala que quando eu falo línguas estranhas, eu não falo aos homens sem Yahweh, porque essa língua é as línguas estranhas, é a língua do céu. Tá entendendo? São as línguas dos anjos, porque os anjos são espíritos e as linguagens deles são linguagens espirituais. Então, tem muitas passagens na palavra que falam sobre as línguas estranhas. Entendendo? Tanto que Shaul Rachalia explica como usar os dons, como ele fala, aqueles que oram em línguas, aqueles que falam em línguas, orem para que possam interpretá-la, porque se eu oro em línguas, eu oro bem, meu espírito ora bem, mas minha mente fica sem fruto. Ou seja, por que o meu espírito ora bem? Porque eu estou falando pelo poder do Eterno, eu estou falando uma língua estranha pelo poder do Eterno. Mas o meu entendimento vai ficar sem fruto porque eu não tenho o dom de interpretá-la. Então eu vou começar a falar em mistério com o Eterno, mas sem saber o que estou falando, porque não tenho o poder de interpretá-las. E quando eu oro em línguas e interpreto-as, então eu sei o que eu estou falando com o Eterno. Então, é muitas coisas. Ele fala que as línguas são sinais para os infiéis e a profecia é sinal para os fiéis. É muita coisa falando sobre a língua estranha. Só que os remanescentes são ignorantes, são grossos, tá entendendo? A maioria são idiotas, a maioria fica se prendendo na cabala, fica se prendendo na Torá, fica se prendendo na peshita, fica se prendendo em um bocado de bagulho que o judaísmo ensina e depois ficar baixando pau nas línguas estranhas, baixando pau nas profecias, entendendo? Fica batendo mito em várias coisas em que o livro Bíblia, mesmo sendo interpolado, ainda ensina algumas verdades sobre a presciência e os atributos de Yahweh, o nosso soberano Criador, tá entendendo? Eterno. Então, vamos deixar disso, vamos procurar buscar, busque o que é grossolária, busque o que é xenoglossia, tá entendendo? Porque um significa falar
línguas estrangeiras pelo poder do Eterno, e outros significa falar em línguas espirituais no poder do Eterno. Entendendo? Então, procurem buscar mais, procurem se encher do conhecimento do Eterno, procurem buscar a presença do Eterno. Entendendo? Não fiquem só de se empenhar pelos ouvidos e tá copiando pregação de outros remanescentes, copiando mensagens de outros canais para poder chegar no seu e ficar falando a mesma coisa, não. Procure buscar do Eterno, procure se encher do Eterno, que eu tenho certeza que o Eterno esclarece tudinho para aqueles que buscam de coração. Uns que ficam só querendo se aparecer, querendo ganhar ibope, tá entendendo? Porque tem muitos que estão fazendo igual os remanescentes, igual aos cristãos. Muitos cristãos ganham e ganham dinheiro através do nome de Jesus. E muitos estão procurando ganhar dinheiro através do nome do Eterno. Através do nome de Yahushua. Usa o nome de Yahushua, usa o nome de Arro, para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar like, para poder ganhar prêmios do canal, do site, tá entendendo? Para poder ganhar patrocínio, para poder ganhar edição. Mas não é assim que o negócio vai para frente, não. Quem está fazendo isso acha que vai escapar do juízo eterno, mas não vai. Entendendo? Então, em vez de você querer ibope, em vez de querer você fazer sucesso e querer virar celebridade com o nome do Eterno, procure buscar o Eterno de verdade. Procure buscar a presença dele. E eu tenho certeza. Ele disse, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso é válido. Mas a galera está invalidando um bocado de coisa porque descobriu um bocado de adulteração na Bíblia, que é aniquilar a Bíblia toda, como se ela fosse toda uma mentira. Então você conhece o Eterno da onde? Tá entendendo? Então, vamos ficar atentos, vamos buscar conhecimento do Eterno, vamos buscar entendimento, discernimento, porque o Eterno com certeza promete isso. E é isso que ele vai fazer na sua vida, na minha vida, se eu e você buscarmos ele de verdade. Que assim seja, todos fiquem debaixo da bracha do Eterno.